Olá, youtubenses, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo Pinelli, eu sou biomédico, bioquímico, físico médico e um apaixonado pelas emoções e o comportamento humano. Bem-vindos ao meu canal. Se você gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com a sua família e com seus amigos e não se esqueça de clicar no sininho de notificações para receber a notificação de novos vídeos, ok? Ansiedade é o nosso tema de hoje. Ahn, Falar nisso, gente, eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso para entrar debaixo da coberta, assistir meu Netflix e comer pipoca. Tá muito frio aqui pro lado de São Paulo. Como é que tá aí na cidade de vocês? Aqui tá muito frio. A melhor coisa é a gente ficar quentinho na cama, filminho e pipoca, né? Tem coisa melhor, gente? Chocolate quente. Eu gosto. Vocês gostam? Bom, vamos lá porque é interessante. Ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Não? Vocês sabem que a ansiedade tem vários tipos? Existem vários tipos de ansiedade? Também não? Então, vem comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. Vamos lá? Gente, a ansiedade, ela é muito importante para nossa sobrevivência. Porque ela que dá, tipo, o nosso gás, assim, né? Faz a gente ir atrás das coisas, enfim. A gente, é normal nós estarmos ansiosos para qualquer coisa. Porém, quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar a nossa vida cotidiana, a nossa vida laboral, a nossa vida acadêmica, aí ela tem que ser tratada. É aí que começam os transtornos. Aí já não é uma ansiedade normal da nossa sobrevida, ok? A ansiedade, gente, ela é um pavor, um medo, um temor de algo que não aconteceu. De algo que você imagina, até que pode acontecer, mas muitas vezes não existe, é um medo, é um temor, né? E que o problema dos transtornos ansiosos é que o indivíduo não consegue conter esse sentimento, ele não consegue parar com esse sentimento de, de, hum, ah, de pensar que vai acontecer algo ruim. Não consegue parar com esse temor. Ah, Bioquimicamente, né, ou neuroquimicamente, vamos dizer assim, o nosso organismo ele manda um alerta para o cérebro. Nós temos uma estrutura aqui no cérebro, fica bem no meio do cérebro, chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, gente, é uma outra amígdala, a amígdala cerebral. Então, quando acontece isso, o organismo ele emite um alerta para o cérebro, tipo, vai acontecer alguma coisa. Então a gente fica com essa apreensão, com esse medo, esse pavor, temor. Ah, e essas amígdalas, elas ficam super ativadas. São duas bolinhas que tem aqui, assim, duas coisas redondinhas, assim. Uma hora eu desenho para vocês, quando tiver uma lousa. Venha comprar, gente. Ai, eu quero fazer muita coisa até o final do ano. Vai dar tudo certo. Já deu, né, gente? Estamos aqui. Então, enfim, aí a amígdala, ela vai liberando, ela fica super ativada, muito ativada. E aí ela vai liberando algumas substâncias, assim, em excesso para o cérebro. Enfim. E aí, a única coisa, o único fármaco que consegue conter essa ativação da amígdala, essa liberação de tanta substância tóxica, né, inclusive, são fármacos com a ação de inibir a recaptação da serotonina. Vocês já ouviram falar em serotonina, né? Então, fazendo com que os níveis da serotonina aumente, aí é o único modo de fazer com que essa amígdala ela pare de ser ativada e pare de liberar essas substâncias. E então a ação, né, desse fármaco é aumentar a produção de serotonina ou
agir na inibição da recaptação da mesma, ok? É, vocês sabiam que existem 9 tipos de ansiedade? Não sabia? Então vamos lá, que eu vou explicar tudinho para vocês. Então, gente, a primeira e a mais conhecida é a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Essa eu acredito que todos nós conhecemos, né? Então, assim, o indivíduo ele fica muito ansioso, ele fica muito preocupado e assim ele começa a ter dificuldade, inclusive social, no trabalho, na escola. Isso acarreta uh, o comprometimento dele em relação à vida social. Uh, então ele se afasta porque traz muito prejuízos, né? No setor laboral, no setor acadêmico. Então ele se afasta socialmente, ele não consegue parar com esse pensamento de que vai acontecer alguma coisa, tem dificuldade na concentração, não consegue se concentrar em determinadas atividades ou em algum pensamento específico, porque o cérebro, ele imagina um carro a 150 por hora. Beleza. Nesse caso do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, tipo, ele tá 300 por hora. O cérebro tá ali trabalhando, milhares de pensamentos ao mesmo tempo, então ele não consegue se concentrar. Tá certo? Vamos lá. O segundo tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. É muito, é muito comum em crianças. Uh, pode acontecer em adultos? É raro, mas pode. Que tem a ver com um apego afetivo. Então, seja um apego em relação a uma pessoa ou em relação a um animalzinho, por exemplo, a criança com um cachorrinho. Então, ela fica muito apegada, e aí ela tem o medo da perda de perder aquele animalzinho, gatinho, cachorrinho, o medo da perda da mãe, do pai. Ahn, então, ela tem um medo em excesso, né? Então, dessa separação. Eu acho que eu tinha esse medo quando era criança. Não gostava que minha mãe saísse. Eu chorava quando minha mãe saía, gente. Eu não gostava, não. Mas acho que não chegava a ser esse tipo de ansiedade, não. É que eu era manhoso mesmo. Ei, gente, eu era uma criança muito manhosa. Então, por isso que eu sou assim. Desse jeito. Que jeito, Rico. Ai, gente. Esse aqui é o Ricardo. Prazer. Então, vamos para o nosso terceiro tipo de ansiedade. O terceiro tipo de ansiedade tem uma palavrinha que eu até anotei aqui para não esquecer, gente. Eu acho que é legal a gente ser honesto e ser transparente, né? Do que ficar gravando e regravando o vídeo. Né? Eu falei assim, o que aconteceu no vídeo de depressão não vai acontecer nesse vídeo. Que é um outro transtorno relacionado muitas vezes à criança também, que é o mutismo. Pronto, gente, mutismo seletivo. Que também é mais comum em crianças, né, com dificuldade na interação social. Então, por exemplo, a criança vai para a escola, ela não consegue se conectar com o amiguinho dela. Ela começa a ter problemas na fala e começa a ter problemas de comunicação. Muitas vezes ela se comunica de uma outra forma, às vezes com gestos, com a mão, mas é uma dificuldade, assim, um transtorno social da criança. Pode acontecer com adulto? Pode, é raro. Até tem, né, dentro do transtorno de ansiedade, tem a fobia social, mas eu vou chegar lá já. Então, gente, aí ela fica com esse medo assim persistente que não passa, né? É o mitismo seletivo, para vocês não esquecerem, e nem eu, tá bom? Ah, o quarto tipo é a fobia específica, gente. É um transtorno de fobia específica. Então, por exemplo,
Você já ouviu falar assim, ah, a pessoa tem medo de cobra, a pessoa tem medo de elevador, de altura. Então é um medo específico aquele episódio que ela, tipo, vai passear, vai andar de teleférico lá na, sei lá, vamos colocar, lá no Rio de Janeiro, lá no bondinho. Ela não vai. Pode não acontecer nada, gente, mas ela não vai porque dentro dela, dentro do cérebro dela, tá lá aquele alerta, lá as amígdalas estão ali, ó, mandando aqueles alertas pro cérebro, pro corpo, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Então, assim, é um medo específico em relação a alguma coisa que ela acha que vai acontecer. E como eu falei há pouco, acho que é o quinto, o quinto transtorno, né, de ansiedade é. Qual que eu falei? O transtorno. É a fobia social, né? Isso. É a fobia social, gente. Que é quando a pessoa ela tem um medo exagerado dela ser criticada, dela ser avaliada, é, das pessoas falarem alguma coisa a respeito dela, do julgamento dos outros a respeito dela, tá certo? Muitas vezes ela pode, por exemplo, em uma situação que nem é tanto vexatória, mas ela pode se sentir humilhada, dependendo de como o outro vai agir com ela, para com ela. Então, assim, isso eu acredito que seja muito difícil ter esse tipo de fobia, gente, porque é normal, às vezes, eu, por exemplo, tive depressão e síndrome de burnout, eu estou em tratamento ainda, você se afastar, né, da vida social, né, dos amigos, enfim, né, mas nesse sentido, assim, é muito, muito, muito grave. A pessoa tem fobia mesmo, gente, fobia no sentido de assim, tremer, de suar, de passar mal, só de pensar que alguém vai criticar, que alguém pode humilhar, que alguém vai avaliar o que ela está fazendo, tá certo? Então é uma situação meio complicada para ela. Agora é o nosso sexto, né? O sexto está incluído dentro dos transtornos de ansiedade, é a síndrome do pânico. Gente, nós podemos ter algumas vezes na vida, ou uma vez na vida ao menos, crises de pânico. Eu mesmo, por ter tido depressão e principalmente a síndrome de burnout, eu tive algumas crises de pânico. Ah, uma hora eu converso com vocês sobre isso. Aliás, eu vou lançar um livro em e-book contando toda essa história para vocês. Mas outro dia. Então, gente, nós temos o transtorno o transtorno do pânico e as crises de pânico. Só será transtorno do pânico se as crises de pânico, que eu vou explicar o que é, inclusive por experiência própria, porque eu tive crise de pânico, eu tive 4 episódios de crise de pânico. 2 sozinho em casa e 2 no meu local de trabalho. Tá certo? Mas a gente fala disso outra hora. É, só vai ser caracterizado transtorno do pânico se esses episódios eles forem recorrentes e não existir uma causa específica para isso. Tá certo? Então, tipo assim, do nada você tá lá na sua casa, do nada não tem nexo causal nenhum com nada, não tem uma causa específica de meio ambiente, de nada. Aí isso é o transtorno do pânico. As crises de pânico, qualquer um pode ter, mas normalmente, aliás, ela normalmente vai ser associada a resposta do seu organismo, do seu cérebro, das suas emoções a uma determinada coisa que aconteceu ali, um determinado evento que aconteceu, né? Então é normal que as pessoas, ao menos uma vez na vida, tenham uma crise de pânico. Isso aí é normal. Eu tive 4, aí já
Começou quase que eu entro no transtorno, gente. Não, já tá bom, olha. Depressão e síndrome de burnout, né? Burnout. É, tô aprendendo, gente. Inclusive vai falar no YouTube. Se eu reparar o meu primeiro vídeo, se eu olhar o primeiro vídeo com o último, tá bem melhor. E eu acredito que esse esteja muito melhor que os outros. É ou não é, gente? Ninguém nasce sabendo, gente. Estamos aí aprendendo. E cada vez mais evoluindo, né? Melhorando. Enfim. Essas crises de pânico, o que ela causa, gente? Por exemplo, experiência minha, o que eu sentia, que é o que todos vão sentir, com uma diferença que eu vou dizer para vocês. Ah, eu começava a suar frio, a ter tremor, a ter uma sensação de tontura, a boca seca, taquicardia, o coração começa a acelerar, você pensa que vai acontecer alguma coisa com você ali. Nos casos realmente de transtorno do pânico, a pessoa acha que ela vai ter um infarto e vai morrer. As crises de pânico, elas são um pouco mais leves, mas elas são similares, idênticas com a única sensação de que vai acontecer alguma coisa de mal vai acontecer. Igual a última que eu tive, aliás, a penúltima que eu tive, eu, 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 eu comecei a ficar tonto, coração batendo acelerado, a boca seca, eu quase entrei como fala, no escuro, quando você não começa a enxergar mais nada ali. Eu quase desmaio. A sensação que eu tive é que eu ia desmaiar, bater a cabeça e morrer ou parar no hospital. É mais ou menos isso, gente. Mas não, aí depois tomei água, fui me acalmando, me acalmando. Essa crise de pânico, ela dura em média 10 minutos, 15 minutos. Ela pode durar no máximo até 30 minutos, tá certo? Ahn, vou tomar um golinho de água, gente, eu já volto aqui. Porque falando nisso, a minha boca ficou seca, mas não é crise de pânico. Pera aí, vou dar um pause aqui, gente. Bom, gente, acabei de voltar. Precisava tomar uma. Quando a gente começa a falar muito, gente, nossa boca fica seca. Como eu disse, não é crise de pânico. Então, gente, vamos lá. Agorafobia. É a nossa próxima. Essa é a sétima. É a sétima. O sétimo transtorno é agorafobia. É uma fobia que a pessoa tem medo do ambiente que ela vai estar, do espaço que ela vai estar ali. Por exemplo, tem medo de ir a um show, tem medo de ir muitas vezes no supermercado, tem medo do mundo externo.